colocando aqui, o que você vê como principais erros que impedem pessoas de construir negócios na área da saúde, mas qualquer área no geral também? Eu acho que é o pensamento linear, que pelo menos o médico, eu conheço muito médico, psicólogo conheço, mas menos, né? Mas eu imagino que seja parecido. A estrutura de pensamento do médico e do profissional da área da saúde, ela é muito linear, no sentido é quase que uma equação de primeiro grau, a geração de receita desse cara, ou como ele ganha dinheiro, é quase que uma equação de primeiro grau, que é o quê? Eu dou X plantões, ou eu tenho X pacientes, e vou ganhar X vezes o valor médio que é proposto para mim, porque geralmente ele nem cobra, né? A gente tá falando assim, a maior parte dos médicos atendem em convênios, em SUS, em prefeitura, em UBS, e aí tem um valor de remuneração que é por hora ou por paciente. Independente se for por hora ou por paciente, é uma equação de primeiro grau. Você atende 50, você vai ganhar 50 vezes o valor hora, que pode ser, em média, gira entre 100 a 150 reais para o médico. Eu sei que o psicólogo é muito menos, mas a lógica é a mesma, é linear também. E aí você não tem uma lógica, primeiro, de uma remuneração adicional pela entrega. Ó, você atingiu um resultado acima da média, você vai ganhar mais. Dificilmente tem isso. Eu sei que o doutor consulta tem. Isso é legal, por isso que cresceu muito também. Ele paga um piso, mais um modificador a mais se você tiver um bom NPS, se tiver alguns critérios ali. E isso é fantástico. A gente até já trocou uma ideia ali com o Thomas, que é o fundador, cara, fantástico também. Só que é um modelo de negócio mais popular. Mas enfim, não é a realidade da maior parte dos médicos e do sistema de saúde atual do Brasil, brutão, básico, né? E aí, por que isso é um problema? Porque quando o cara vai empreender, ele não entende que a curva lá não é linear. Na verdade, a curva, às vezes, ela é até negativa no começo. Mas ela tende, em algum momento, a ter um ponto de inflexão e você começa a crescer de uma maneira mais exponencial. Mesmo que você atenda sozinho. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o psicólogo ou médico, ele abre um consultório, aí ele tem que investir uma grana, que já gera um desconforto, porque o cara, às vezes, não é educado financeiramente, nem guarda dinheiro, às vezes nem tem dinheiro para isso e ele vai precisar se alavancar, emprestar, ou mesmo que tiver... Ou às vezes ele recebeu 5 mil ali naquele mês, ele pega tudo e passa para a conta dele. Exato, mas mesmo se tiver, ele vai correr muito patrimônio ali para investir num consultório físico. Claro, a psicologia ainda tem essa questão de ser muito online, mas a maior parte das especialidades médicas, tirando a psiquiatria, precisa de espaço porque você precisa do exame físico, você precisa de um... Mas ainda assim, tem muito atendimento online, mas tem muita gente que abre consultório. Enfim, é legal também, né? Às vezes você vai atender criança, você precisa, ou uma pessoa com autismo, ou uma pessoa... você precisa de um espaço físico, de qualquer maneira, assim. Alguns tipos de pacientes precisa, né? Mesmo na psicologia e na psiquiatria. Mas o fato é, quando você abre o seu próprio negócio, você percebe que no hospital você nunca pensou em quanto a tiazinha que traz o café ganha, você nunca pensou quanto a tia da limpeza ganha, quanto a menina que está lá na recepção ganha. Isso aí onera, né? E aí você começa a entender que você assume um papel de gestor. Então você não tá só você não é mais um peão dentro da cadeia produtiva da empresa. Agora você é o dono e, por um acaso, você também é o peão, porque você está executando, principalmente no começo. Então, o médico e o profissional da saúde, ele nasce dentro da cadeia produtiva da própria empresa. O que é uma coisa rara de ver, porque o engenheiro, geralmente, ele vai fazer um galpão logístico, ele não vai trabalhar... Às vezes até no começo ele vai trabalhar um pouquinho, mas assim, ele sabe que ele vai ficar pouco tempo ali. O médico, ele já não tem essa visão, ele acha que vai ficar para sempre ali e às vezes fica. E tá tudo bem também, né? Mas... o natural de quando você cria uma empresa é que você cada vez mais sai da operação para você gerir o negócio mesmo e colocar outras pessoas ali. Então, já é uma dificuldade. Eu tenho amigos, por exemplo, tem amigo que ele é advogado e ele é dono de clínica hospitalar, contratando tanto médico. Que muito empreendedor da área da saúde até 5, 10 anos atrás, a maioria não era médico, economista, engenheiro, outros de outras áreas, porque o cara tem a visão mais empreendedora. E aí, qual que é a deficiência? Você precisa investir um capital inicial, e às vezes o cara não tem, os caras não acreditam, o cara se sente desconfortável, e além disso, ele vai comparar com a curva do consultório, ou a curva do plantão, ou a curva de remuneração hora, que é a equação de primeiro grau que eu te falei, que é uma curva reta. Eu tô trabalhando aqui
4, 5 horas, tem dificuldade ainda de adquirir pacientes, porque no particular você tem que às vezes investir em marketing, em tráfego, então você tem um CAC, um custo de aquisição de cliente, coisa que você não tinha no SUS, no convênio, quando você trabalha para os outros, e aí você não vê a conta fechar, porque você está míope, você só enxerga aqui, né? Você só enxerga os primeiros 2 meses, 3 meses da empresa, e a conta provavelmente não vai fechar nos primeiros 2, 3 meses da empresa, porque você precisa adiantar um capital, montar toda essa estrutura de captação e de jornada do seu paciente, gerar uma percepção de valor legal e aos poucos você vai aumentando o ticket e aí tem toda a mágica de você saber precificar bem em cima dos seus custos. Cara, isso que você falou é tão doido que eu vejo gente vendendo franquia na área de psicologia. Por exemplo, vende, sei lá, 100 mil reais, só que o cara não tá fazendo conta. É como se fosse assim, e no contrato das franquias, cara, eu vou te garantir, sei lá, 10 pacientes por mês durante 1 ano. Uhum. Olha que doido isso. Não fecha a conta, os 10 pacientes por não paga os 100 mil que ele gastou. Sim. Só que ele sente a segurança de, não, tô fazendo com alguém o quanto que isso... a pessoa não tem a mentalidade de empreendedor, ela tá disposta a pagar, e eu não acho que tá errado também, meio que não. assim, às vezes eu acho ruim quando a pessoa delarga, que é diferente de delegar. Por quê? Porque, eu não sei. Então, assim, beleza. Você nunca vai masterizar gestão de tráfego, por exemplo. É difícil você masterizar. Por exemplo, mas se sei que tem gente que tá assistindo que pensa que o Romani sabe fazer tráfego. Eu não sei entrar no gerenciador, sabe? Isso, eu gerenciador de anúncios, gestor, mas eu entendo as estratégias. Exatamente, porque se você não entende mínimo da estratégia, de como faz e quais são os OKRs, quais são os números que validam que o negócio está indo bem... Isso às vezes eu sei mais que o gestor de Exatamente. Se você sabe o que garante que aquele cara não tá te enrolando, você vai bem. Por quê? Você vai saber cobrar ele. Às vezes, o problema do profissional de saúde é que ele nem se interessa, ele nem sabe que isso é importante e às vezes ele é realmente passado para trás. Porque o cara executa bem o serviço, o cara não sabe nem o que eu faço aqui, vou fazer do meu jeito, vou colocar alguém aqui e vou ficar quietinho aqui, mamando nessa teta durante muito tempo. Enfim, são coisas que a gente vê que são recorrentes na área da saúde. E aí, qual que é a grande dificuldade? Um médico que ganha, sei lá, 20 mil reais por mês, que é uma média salarial aí do médico hoje no Brasil. Ele sai desses 20 mil que ele vende tantas horas para gerar esses 20 mil. Aí ele entra no consultório. E ele compara com os 2, 3 meses, a dedicação de horas que ele está no consultório, ele compara com os 2, 3 meses que ele estava atrás, antes de iniciar o consultório, que ele estava ganhando 20 mil. Fala, pô, mas eu tô me matando aqui para ganhar 3 mil. Pô, vou voltar para lá, porque não faz sentido. Só que o cara não entende que essa é uma construção que tem um conceito que a gente chama de payback, que é você vai investir, você vai ter um tempo para você bater... não entende que isso é empreender. É empreender. E você vai ter um tempo para você bater o capital inicial investido. E aí, ainda assim, você vai ter um tempo para a operação, ela às vezes sair do negativo para passar para o positivo, porque às vezes acontece da operação começar negativa até você conseguir girar cliente, enfim. E aí, ainda assim, tem um tempo de maturação no negócio, que é o quê? Você, dentro da área da saúde, você só vai ter sucesso se o que você vende, o mercado tem uma clareza que é muito diferente e é superior a tudo que existe de alternativas tradicionais. Então, um exemplo. Se o médico abre um consultório aqui em Patos e ele cobra R$500, ele não pode atender igual ele atende no convênio. Porque o cara vai olhar e vai falar, tem diferença nenhuma, por que eu vou pagar para esse cara, entendeu? Por causa do cafezinho e da secretária que sorriu para mim. E aí tem um livro que é clássico, que é Lean Startup, que fala sobre isso. É um livro para quem quer começar a construir modelos de negócios com inovação, diferentes, enfim. 100% é o número que você tem que ir atrás. O que significa que sempre que você está no mercado tradicional ou engessado, que é o caso da área da saúde no Brasil, se você não constrói um negócio que gera uma percepção de valor ou uma percepção de que a sua solução é 100% melhor ou o dobro melhor do que todas as soluções que são mais óbvias para aquele cliente, você não vai conseguir tracionar e vai criar o negócio que ele chama willing to pay, que é o desejo de pagar. Então você só vai conseguir construir o desejo de pagar se realmente você, sob a percepção do paciente, não sua, você construir um negócio que, realmente isso aqui é 100% melhor do que eu já tive experiências na área da saúde, na minha vida.
E aí, até você conseguir construir isso, validar o seu modelo, passar pelo MVP, que é o mínimo produto viável. E só lembrando um ponto importantíssimo, na percepção do paciente, não sua. Exatamente. Entendi. Porque a gente se apaixona pela sua capacidade técnica. E é legal, pô, a gente tem que... Pô, você é um baita profissional. Eu tenho, pô, hipnose, puta currículo. Eu tenho que, como profissional de saúde, Pode exaltar isso. De duas eu vezes. tenho que exaltar isso, mas o paciente não tangibiliza isso. O que eu falo pro profissional da saúde? Quando você vai no mecânico, o mecânico que te cobra mais caro é o mecânico que tem o melhor sistema de atendimento ao cliente, não o melhor mecânico. E por quê? Porque você não sabe tangibilizar a habilidade do mecânico. O McDonald's não necessariamente é o melhor sanduíche e vende mais. Exato. E aí, assim, a gente como leigo em outras áreas, a gente percebe isso. Se o cara te cobra caro, geralmente é porque ele teve um atendimento cordial, ele te explicou, ele te mostrou a peça, ele fez questão que você entendesse o processo, você entendeu? E ele às vezes ele vem por uma indicação de uma pessoa que te conhece. Cara, eu lembrei no restaurante Dom, foi isso aí, o cara ficava falando o prato antes de servir. Exato. Então, a gente subestima na área da saúde uma coisa que a gente fala que é descomoditizar certos serviços. Então, conforme a gente vai crescendo, não sei quantos psicólogos tem no Brasil hoje, mas médicos tem 550 mil e até 2030 vai ter 1 milhão. Então, conforme a gente vai crescendo populacionalmente e aumentando a razão de médicos por 100 mil habitantes ou por, sei lá, 1.000 habitantes, aquele produto ou aquele serviço tende a se tornar mais commodity. Como que a gente descomoditiza isso? É o que a Starbucks faz com o café, é uma commodity. Como que eles vendem um golinho de café de expresso lá na Disney, eu pago $10, que é 40, 50 reais. É experiência, treinamento, storytelling, a narrativa. Então isso importa. Isso não quer dizer que isso só vai vender isso, você tem que ter um bom produto bruto. Então, fundamentalmente, você só consegue criar essa rampa de crescimento no consultório particular ou numa área de saúde que você cria uma ponte direto com o cliente, sem intermediários, se você tiver um produto bruto bom, capacidade técnica, que eu costumo dizer, como se fosse a roda do carro, sem roda o carro não anda, adicionando camadas de experiência, focando muito na centralidade do paciente, olhando quais são as dores dele ao longo da jornada. Então, eu vou te dar um exemplo. O cara vai para o médico, já deve ter acontecido com você. Você chega com um problema, às vezes você sai com 4. Que você vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer nutrição, vai ter que fazer um exame de ressonância e vai ter que, sei lá, perder 10 kg de peso até a próxima consulta. E ainda vai ter que marcar o retorno. Então, assim, se o cara não pega na sua mão e te orienta, você vai com esse profissional, você vai com um outro profissional aqui, em 10 dias a gente vai te avaliar, em 20 dias vai acontecer isso. Se ele não te mostra o script do seu cronograma, você vai ficar solto. A chance de você churnar ou dar um exit na jornada é muito grande. Churnar é cancelar o plano, não querer continuar. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante, né? Ter essa visão. E aí... Cara, só um paralelo. Resumindo, assim, eu já passo pra você. Quanto tempo passa em tudo isso que eu tô narrando aqui faz, sei lá, uns 10 minutos? Às vezes é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para você começar a entender qual que é a melhor maneira de você impactar o seu paciente, começar a construir reputação, começar a tracionar mais o boca a boca, você adicionar alguma camadinha de marketing ali, que o marketing, para mim, nunca vem no começo, vem depois. E aí, realmente, você começa a se deslocar daquela curva linear de vender horas, entendeu? Então, o cara compara vender horas com empreender. Geralmente, se você não for um cara muito fora da curva no empreendedorismo, geralmente a curva vai ficar mais positiva para vender horas nos primeiros 1 ou 2 anos. Aí é o período que você tá assim, cara, você não pode olhar no curto prazo, entendeu? Você tem que olhar para o médio e longo prazo e ver que a curva vai rampar lá na frente, senão você não aguenta. Já recebi, tipo, profissionais da saúde meio desesperados, chorando, falando, cara, mas é muito melhor o consultório, esse negócio. A pessoa, por exemplo, tentando vender uma mentoria, um negócio diferente, vou largar isso pra lá, não quero saber. Porque... Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Cara, você trouxe essa da experiência, eu lembrei aqui agora que eu coloquei aparelho no dente aqui, aqueles aparelho invisível, e curiosamente, eu achei muito incrível a experiência de atendimento. E olha o quanto isso é interessante. A minha mãe foi lá, aí ela levou meu pai lá. Aí, daquilo,
a minha irmã foi, aí meu cunhado foi, a minha outra irmã foi, meu outro cunhado foi, aí eu fui, e eu tô falando dela aqui agora. Aham. É simples, às vezes. Não é sobre. Talvez eu podia ir em outro dentista, ia ser a mesma coisa, o aparelho. Às vezes. Sim. Só que, por exemplo, eu vou trazer algumas camadas de experiência que eu fui percebendo, porque eu tenho a visão Sim. de negócio, eu fiquei vendo desde o passo a passo. Aham. Eu cheguei lá, pode ser simples, mas cara, você quer um café, quer uma água? Uhum. Ela me oferecia sem eu pedir, ela trouxe uma água sem eu pedir, ponto positivo. Mas não é só isso. Me trata bem, beleza. A moça, na hora de me entregar o aparelho, parecia uma experiência, não era só entregar o aparelho, era... Cara, tinha um livrinho com o rosto da dentista e o manual de instrução de como usar, só que dela. Não é um negócio que veio na caixa do aparelho. Ela mandou fazer aquilo lá. E tipo lá, ó, fulano, não sei o que, é assim que você vai fazer, passo 1, passo 2, o passo 3. Eu tô dando um exemplo. Ela não tá te dando problema pra casa, né? Ela não tá me dando problema pra casa. Ela tá te antecipando ali uma coisa que ela sabe que você vai ter dúvida. Isso tem muito valor.